Mas beleza, vamos lá, que a gente está estudando. A gente viu semana passada 35, 36, 37. Nós começamos falar sobre o Espírito Santo. E hoje, se Deus quiser, a gente vai encerrar esse assunto, talvez até entrar num assunto novo. A gente vai falar hoje da 38. Outra coisa também importante, bom, depois eu falo no final, antes de eu terminar, lembro que eu tenho que conversar com vocês um outro assunto, tá? Só para não atrapalhar. Vamos ler aqui a 38. Leia para a gente, Dadá, por favor, 38. O que o Espírito Santo faz para a Igreja? O Espírito Santo governa a Igreja, convertendo pecadores que se tornam membros da Igreja, concedendo ministros do Evangelho ao trabalho da Igreja e distribuindo dons espirituais entre os crentes. Tá. Veja, claro que o Espírito Santo faz, ele é Deus, ele faz o que ele quer, não tem ninguém que possa conter o Espírito Santo, certo? Nós estamos falando de Deus aqui. O Espírito Santo não é um anjo, o Espírito Santo não é um ser subalterno, ele é Deus, ele é soberano, ele tem autoridade sobre todas as coisas, ele tem autoridade na igreja completa e absoluta. Por exemplo, quem é que condenou Ananias e Safira ali a uma disciplina bem severa e imediata? Foi o Espírito Santo, né? Não foi Pedro que, na verdade, Pedro foi o profeta, o instrumento de Deus. O Espírito Santo é que não aceitou aquela mentira e levou os dois ali imediatamente, julgamento sumário, né? O Espírito Santo faz 1 milhão de coisas. Agora, essas três coisas que estão aqui, 1 milhão, né? 1 milhão é pouco perto do que ele faz. Mas essas três coisas aqui, elas na verdade são bem amplas. E é só para a gente ter uma noção de como que o Espírito Santo, ele opera na igreja do começo até o fim, né? Todo o processo de existência e de desenvolvimento da igreja é direcionado, criado e operado pelo Espírito Santo. Então, ele governa a igreja. Isso significa dizer que o governo da igreja tem que ser direcionado de alguma forma pelo Espírito. Mas onde é que nós encontramos a sabedoria a respeito da vontade do Espírito para a igreja? Na palavra, certo? Então, todas essas coisas acontecem sempre mediadas aí pela palavra de Deus. Ou de alguma forma reguladas pela palavra de Deus. E não é dizer assim, o Espírito Santo está se submetendo a alguma coisa fora dele. Né? Não, não é isso. Não se esqueça que a Escritura é a palavra do Espírito. Certo? Quando nós falamos que o Espírito Santo opera de acordo com a Escritura, nós não estamos dizendo que o Espírito Santo se submete a alguém fora dele. Nós estamos dizendo que o Espírito Santo vai fazer aquilo que ele quer fazer. E o que ele quer fazer está registrado na Escritura. Então ele nunca vai fazer algo que ele não quer. Ele nunca vai ser obrigado por ninguém a fazer nada que ele não queira. E aquilo que ele quer, ele já disse, está lá na Bíblia, ele já explicou o que ele quer lá na Escritura. Então é por isso que nós falamos que a Escritura, ela regula tudo isso. Porque ela é a palavra do Espírito que já disse para a igreja o que ele deseja, como ele quer que as coisas sejam feitas, como é que ele vai operar, quando ele operar vai ser assim, ele já explicou, que é para a gente não ter dúvida de que é ele, porque uma coisa que acontece muito no coração do ser humano, se a gente não tem as escrituras como critério final e absoluto de verdade, o que acontece? O nosso coração é extremamente enganoso. Então, às vezes, a gente ouve uma voz no nosso coração que a gente tem certeza que é o Espírito Santo, mas não é. Né? Ou às vezes a gente fica em dúvida, será que é ou será que não é? E quantas vezes, depois de um tempo, a gente para pensar assim, não, por aquilo ali, na verdade, era a minha cabeça. Né? E às vezes até o inimigo enfia alguma ideia na nossa cabeça e por culpa, por medo, a gente começa
a, a duvidar. Então, a Bíblia, ela é para nós um porto seguro, ela é o lugar onde a gente sempre vai encontrar aquilo que é realmente a vontade do Espírito Santo. Se a gente for para a Bíblia, se a gente for para a Escritura, ali vai ter o que a gente precisa saber, não precisa procurar em nenhum outro lugar. Então, se eu estou ouvindo alguma voz, ou algum sentimento, algum impulso em alguma direção, eu tenho que procurar numa interpretação justa, verdadeira da Escritura, numa exposição da Escritura interpretada por ela mesma. Então aí entra contexto, aí entra realmente a palavra se explicando a si mesma, e aí eu vou encontrar direção para a minha vida. Tem um monte de princípios na Bíblia que se aplicam a todas as áreas da nossa vida. Então, agora é claro que a Bíblia, ela é um livro longo, grande, né? A gente tem uma memória curta, então para isso Deus nos dá a pregação, o estudo bíblico, os irmãos, que às vezes alguém ajuda você a lembrar de alguma coisa que está lá e que você não conseguia lembrar sozinho, né? Mas pela graça de Deus, algum irmão lembra, fala para você, mas você lembra daquela parte que diz assim e tal? Então a Escritura, ela é a base para nós podermos entender o que é que o Espírito Santo está fazendo na igreja. Ele governa a igreja desde a conversão dos pecadores. Quem converte uma pessoa, quem torna uma pessoa membro da igreja, em última instância, pessoal, é o Espírito Santo, certo? É ele que regenera alguém, é ele que faz alguém uma nova criatura. Então não tem como um pastor converter alguém, um pregador, um evangelista, um mestre da palavra, não tem. Ele pode expor a palavra de Deus, certo, para a pessoa, mas a menos que o Espírito Santo ilumine a mente da pessoa, não vai surtir efeito, certo? Então, não é o poder persuasivo do homem que cria uma conversão. O que cria uma conversão é o agir do Espírito Santo no coração da pessoa. O Espírito Santo agindo no coração da pessoa, aí ele aplica aquela palavra que foi pregada. Então, não estou dizendo que não adianta nada pregar, pelo amor de Deus. Não, o Espírito Santo usa meios, certo? Nós somos ferramentas, instrumentos nas mãos dele. Ele nos usa para pregar, para explicar, para ensinar, certo? Mas quem é que recebe a glória pela obra? É o pedreiro ou é a enxada? Entende? Você pega e você fala assim, quem construiu essa casa foi essa bela enxada aqui, olha, com essa pazinha e esse carrinho de cimento. Não, meu amigo, você não fala isso, né? O pedreiro usa ferramentas para trabalhar, né? Então o Espírito Santo ele usa sim as nossas vidas como um instrumento, mas quem está fazendo a conversão é ele. Quem está trazendo pessoas para a igreja é ele. Quem está operando no coração das pessoas para que elas entendam a palavra e se convertam é ele. Então, ele está governando a igreja até nesse sentido, na hora de converter, de trazer pessoas, é uma obra que ele que está fazendo. Nós somos cooperadores dele, ou seja, nós trabalhamos para ele, nós o servimos. E nós trabalhando para ele, ele abençoa o nosso trabalho, e isso, na verdade, é para nós um motivo de grande consolo, alegria e vontade de trabalhar. Por quê? Se você realmente entender o que é a situação de um ser humano no pecado, o quanto o pecado afeta completamente a capacidade da pessoa de absorver a verdade do evangelho e de fazer a coisa certa e de amar a Deus e amar o próximo, você ia perceber que é uma obra hercúlea, é uma obra impossível para o homem. O pecador, sem a graça, sem a operação do Espírito Santo agindo nele, não tem a menor condição de se converter, ele não tem vontade, ele não tem desejo, ele não tem prazer na Bíblia, ele não quer saber, ele quer saber só do mundo, do pecado, das coisas erradas, é isso que ele quer, certo? Então, assim,
É como se você, quando um pecador se converte, pessoal, é quase como aquela situação ali que Jesus fala para os fariseus assim, olha, o meu pai pode fazer dessas pedras aqui filhos a Abraão. Já pensou uma pedra virando gente e virando uma pessoa crente? É mais ou menos essa situação. Quando um pecador se converte, ele é um milagre tão grande que é quase como se uma pedra começasse a louvar a Deus e glorificar. Então, assim, eu não sei, gente, vocês não vão acreditar que a gravação aqui simplesmente interrompeu, simplesmente desligou, simplesmente desligou, perdeu tudo. Agora é só essa gravação aí, viu, Deco? A outra, o backup aqui, ó, ele simplesmente, puf, zerou, sumiu. Mas tá bom, vou ligar de novo aqui. Se fizer o restante. Perdemos aí. Se essa gravação não der certo, a gente perdeu uns 10, 15 minutos de aula aí, mas não tudo, né? Bom, vamos lá. É um milagre muito grande quando uma pessoa se converte. Um homem não tem poder para fazer esse milagre. Mas agora que é o Espírito Santo que está agindo, bom, então aí sim nós temos esperança e nos sentimos muito encorajados em fazer evangelismo, discipulado, pregar, falar da palavra de Deus. Por quê? Porque agora eu sei que pode acontecer. Agora não, agora sim, vai, pode ir que pode acontecer. Pode acontecer porque não depende do meu poder. Eu sou um instrumento, depende do poder dele. E ele tem poder para ressuscitar mortos, ele tem poder para fazer tudo. Então, assim, ele pode converter um pecador ímpio, mau, indigno. Então, ele governa a igreja trazendo os pecadores que ele mesmo é que transforma em membros. Quando você vê uma pessoa se tornando membro da igreja, você tem que entender que você está testemunhando um milagre. Você está testemunhando um milagre. É um agir soberano, maravilhoso, lindo e miraculoso do Espírito Santo. Não é a pessoa, tem gente que vê a igreja como um clube, então vê se tornar membro como assinar um contrato lá de sócio, né? Comprar um título de sócio. Veja, meu amigo, se tornar membro da igreja é se tornar membro do corpo de Cristo. Então, assim, você nunca ia ter dinheiro para pagar esse título. O título de sócio dessa sociedade aqui, você não tem dinheiro para pagar. Não tem. É muito caro. É muito caro. Ou você recebe de graça, ou você nunca vai ser. Então, graças a Deus que é de graça, que ele nos deu como presente. Então, ele faz isso. A outra coisa que o Senhor faz, além dele prover os membros para o corpo de Cristo, para a igreja, ele também governa a igreja concedendo ministros do evangelho ao trabalho da igreja. Um pastor, pessoal, ele não é concedido pela igreja, ele não é uma concessão dele mesmo, ele é uma concessão do próprio Deus. Deus é quem concede ministros para o trabalho da igreja. Deus é quem levanta, Deus é quem capacita, Deus é quem prepara. Agora, existe, é claro, um processo, a mesma coisa a conversão, certo? A conversão ela tem um processo, a pessoa passa por um discipulado, ela passa por um sacramento, que é o batismo, não é? Ela passa por todo um processo de ensino da palavra, e mesmo assim é o Espírito Santo que está fazendo, certo? No pastor é a mesma coisa, não é porque é Deus que levanta o pastor, então o cara chega lá e fala assim, eu sou pastor, pessoal, agora vocês têm que me ouvir, porque Deus falou aqui comigo e eu sou pastor. Não, veja, Deus levanta, mas ele usa meios, ele usa ferramentas. Quais as ferramentas? Deus também usa ferramentas para formar um pastor. Então, uma educação bíblica, teológica, de qualidade, é um instrumento de Deus, né? Uma convivência, uma experiência na igreja, sob uma mentoria, é um instrumento que Deus usa para levantar esses homens.
Mas uma vez que eles estão levantados, nós temos que entender que a glória não é das ferramentas. A glória é de quem usou as ferramentas para fazer. Então, quem levanta um pastor para a igreja é o Espírito Santo. Assim como existem também a mesma questão as prestações de contas, tanto dos membros quanto dos pastores. Ah, foi Deus que levantou alguém como membro. Então quer dizer que, em hipótese alguma, essa pessoa pode ser excluída da igreja, porque só Deus é que colocou, então ninguém pode tirar. Veja, Deus colocou ela usando meios, e Deus pode tirar ela usando meios. Deus levanta um pastor usando meios, e Deus pode sim tirar um pastor usando meios. Então aí a prestação de contas tem valor sem problema nenhum. O fato de nós entendermos que é Deus quem levanta o pastor não significa que o pastor tem autoridade, que ele não precisa prestar contas para ninguém, que ele pode fazer o que ele quiser, que ele pode pecar, que ele pode ser um adúltero, que ele pode ser um tirano e que não tem problema, ninguém pode fazer nada. Não, isso é uma doutrina errada, isso aí está fora da palavra, não é bem isso que significa, tá? Isso aqui é um motivo de nós entendermos como que o Espírito Santo está trabalhando. Ele está trazendo pessoas para a igreja, ele está levantando líderes. E terceiro, ele está distribuindo dons espirituais para os crentes, porque aí vem uma coisa muito importante. O Senhor, ele não simplesmente regenera alguém, transforma essa pessoa em membro da igreja e acabou a obra, terminou a obra ali. Não, essa obra, ela continua, né? Ela continua ao longo desta vida e ela prossegue até a ressurreição, né? E depois da ressurreição ela continua em outro sentido diferente, mas ela continua. Agora veja, então se a obra ela não termina quando você foi regenerado tal ali, você está salvo, você acabou a obra, não, ela continua. Como é que ela continua? Bom, ela continua com o Espírito Santo nos usando de várias maneiras ao longo da vida. Alguns dons que ele dá são como que talentos, são permanentes. Alguns dons, eles se manifestam esporadicamente ao longo da vida, conforme a necessidade surge, certo? Mas são dons, essas operações do Espírito Santo agindo em nós, para que nós possamos ser úteis para Deus e para uns com os outros, né? Então, sempre esses dons espirituais que ele distribui na igreja são ações governamentais do Espírito Santo, certo? Lembre-se, esses dons, assim como a conversão, assim como a ordenação de líderes na igreja, seja pastores, seja diáconos, esses dons, eles estão debaixo da autoridade soberana do Espírito Santo. Ele usa meios para dar, ele usa meios para tirar, se você não andar corretamente diante da presença do Senhor, né? Então, veja, essas coisas, elas são absolutamente pertencentes ao Espírito Santo. Ele pode te dar um dom, certo? E se você se mostrar indigno, se mostrar desobediente, se mostrar arrogante, soberbo, não seguir a palavra de Deus, não se submeter à autoridade do Senhor conforme ela é expressada nas Escrituras, ele pode sim pegar e tirar, certo? Ninguém tem o direito de ir para o céu só porque um dia foi regenerado. Se você não permanecer na fé, você pode perder aquilo que foi te dado. E nós estamos falando de salvação. Salvação, certo? Ir para o céu. A mesma coisa um pastor. Se um camarada se torna indigno, vamos supor que o camarada, por exemplo, que nem a gente... Camarada, nem é um camarada, é um indivíduo que um escândalo recente aí foi investigado, pelo que eu entendo, foi preso e condenado, não sei ainda se já foi condenado, mas eu lembro que ele tinha sido preso por participar, ou por encomendar a morte da sua própria nora, porque tinha cometido...
cara era pastor de uma igreja grande aí e encomendou ou chamou alguém junto com ele, foi lá, eu não lembro exatamente qual que foram os detalhes do assunto, eu sei que no final a Nora morreu, e foi ele que matou. E morreu porque, aparentemente, eu não sei se eu estou misturando duas histórias, mas é porque ele estava tendo um caso adulterino com ela, certo? E ela tinha ameaçado trazer à tona, então ele foi e matou ela. Parece que essa história, eu não lembro exatamente os detalhes, mas veja, um camarada desse não pode dizer assim, não, uma vez pastor, sempre pastor, eu sou pastor, você tem que me chamar de homem de Deus. Não, não tem que te chamar de homem de Deus, não. Não tem que te chamar de pastor, você não é pastor, você não é mais. Você pode ter sido um dia, mas já faz tempo que não é, a igreja só descobriu agora, né? Essa é a realidade. Né? Então, assim, ninguém tem o direito de ser pastor para sempre só porque um dia foi pastor. Você recebe isso como dádiva do Senhor, certo? E tem que ser grato pela dádiva que te é dada e corresponder a essa dádiva. É a mesma coisa são os dons espirituais, certo? Os dons espirituais são dádivas do Senhor que a pessoa não pode chegar lá no dia do juízo final e falar, ó, Senhor, um dia o Senhor me deu o dom aqui e tal, tudo bem, posso ter me desviado, posso ter pecado, tudo, mas eu quero ir para o inferno aqui, ó, com dom de cura, ou com dom de profecia. Não, não tem essa, né? Então, existem sim limitações para isso daí do ponto de vista humano, porque não tem limitações do ponto de vista do Espírito. O Espírito é Deus, o Espírito distribui esses dons conforme lhe apraz, conforme ele deseja fazer, conforme é útil dentro dos propósitos e planos dele. Então vamos ler alguns textos bíblicos aqui. Eu vou pedir para o Daniel abrir lá em 1 Coríntios 12, versículo 13. Depois eu vou pedir para a Isabelle abrir lá em Atos 13, 2 a 4, e para o Deco lá em Efésios 4, versículos 11 e 12. Pode ler aí para a gente, Daniel. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Olha só, aqui Paulo está falando como é que essa pessoa se tornou parte do corpo de Cristo. Bom, ela foi batizada em um espírito formando um corpo. Então é o batismo no espírito que faz alguém participar do corpo, certo? Então é por esse beber do espírito que alguém se torna membro do corpo de Cristo. É esse derramamento do espírito na regeneração que torna alguém membro do corpo de Cristo. Então, isso daqui é para demonstrar como que o Espírito governa trazendo pessoas para a igreja, transformando pessoas em membros do corpo de Cristo. Lê lá para a gente agora, por favor, Isa, Atos 13, versículo 2 a 4. Então veja, aqui você vê o Espírito Santo levantando os missionários para irem plantar igrejas e pregar o evangelho. Agora o Espírito Santo falou com toda a igreja reconheceu que aquilo vinha do Espírito Santo, né? Não foi só Paulo e Barnabé ali, isso não. Aí teve uma atuação do Espírito Santo na igreja para reconhecer aquilo que o Espírito Santo estava falando,
que era para levantar esses 2 homens para a igreja. Mas o importante é você perceber que é o Espírito Santo que está concedendo um missionário para as igrejas que vão ser plantadas. As igrejas que ainda nem nasceram já estão recebendo como dádiva do Espírito Santo pastores para trabalhar nelas e fazer o trabalho de evangelismo, de discipulado, de construção desses discípulos. Vamos lá agora em Efésios 4, versículo 11 e 12. E aí, enquanto isso, Daniel, vê lá para 1 Coríntios 12, versículo 4, e a Isa em Romanos 12, versículo 6 a 8. Pode ler, Efésios. Veja, quem é que deu? O próprio Espírito Santo é quem dá esses ministros para a edificação do corpo de Cristo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quer dizer, esses ministros, eles são dádivas do Espírito Santo para a igreja. Veja que o que ele deu aqui não é um dom para os apóstolos e profetas e pastores, não. O que ele deu foi os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, doutores, como dom. O próprio pastor aqui é um dom. Não é ele que recebeu o dom, entendeu? Aqui está dizendo que ele é um dom. Para quem? Para a igreja. Para o benefício da igreja, para o benefício do corpo de Cristo. Então, é um ato governamental de Deus levantar essas pessoas para guiar a igreja, ensinar a igreja na palavra, edificar a igreja. Agora, lê lá para a gente 1 Coríntios 12, versículo 4, vai lendo, e aí eu vou falar para você quando que vai parar. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Pode ir lendo, pode ir lendo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Até aí tá bom, Leandro, até aí. Veja, vamos prestar atenção só em alguns pontos aqui, tá? Eu não vou expor, nem vou tentar explicar o significado de cada dom aqui, até porque eu acho que tem alguns significados que são mais uma conjectura ou uma tentativa de entender do que realmente uma resposta final do que significa, certo? Mas o que é que você tem no versículo 7? A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ah, então, peraí. A utilidade é a razão pela qual o Espírito Santo distribui um dom. Se for útil. Então, ele distribui o dom conforme é útil, conforme a vontade dele, conforme aquilo atende propósitos já estabelecidos por ele, para o que for útil. Agora, vai lá no versículo 11. Um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
como quem quer, como o Espírito quer. Então, Paulo até nos encoraja a buscar dons diversos. Ele nos encoraja a buscar os dons, tá? Ele fala sobre buscar o dom de línguas, ele fala sobre buscar o dom de profecia, ele fala que o de profecia é superior a línguas, né? Que se você quer falar em línguas, então pelo menos peça a Deus para poder interpretar, porque é um dom muito mais útil se você puder interpretar. Então, por isso que a profecia, de acordo com ele, é mais útil do que a línguas no quesito do próximo, mas a línguas tem um quesito de utilidade para edificação pessoal. Agora, embora ele fala sobre buscar, ele não está dizendo que se você buscar, o Espírito Santo certamente vai te dar exatamente aquilo que você pediu. Certo? Porque o Espírito Santo vai dar aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que é útil para o corpo de Cristo. Às vezes acontece também, pessoal, que a gente pede dons mais ou menos do jeito que Tiago fala lá, né? Tiago fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos desejos. Então, às vezes, existe dentro do nosso coração um desejo de ter um determinado dom, mas por motivos egoístas, do que por uma real utilidade para o bem do próximo, para o bem da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Então, isso aí pode ser também um motivo que às vezes a gente acaba não recebendo aquilo que a gente está pedindo. Mas no final das contas, o Senhor vai repartir, o Senhor Espírito Santo vai repartir os dons conforme Ele quer. E Ele quer conforme é útil para o propósito que Ele já estabeleceu. Certo? Aí tem vários dons aqui, como eu falei, eu não vou tentar explicar detalhadamente o significado de cada um, até porque eu precisaria de um estudo muito mais profundo do que eu tenho no assunto para tentar entender mesmo. Mas eu vou passar assim, coisas que eu ouvi, tá? E que pode ser bem isso, pode também não ser, são mais conjecturas do que certezas. Alguns dons a gente tem bastante certeza, outros a gente fica meio assim. Por exemplo, dada a palavra de sabedoria. O que seria essa palavra de sabedoria? Alguns estudiosos pensam que seria uma capacidade dada pelo Espírito Santo para alguém em situações específicas, para que ele consiga resolver situações na igreja difíceis. Certo? Então, isso daí seria possivelmente o dom da palavra de sabedoria. Pode ser uma coisa muito mais simples também, a capacidade de ensinar a palavra de Deus com sabedoria. Não, o que será especificamente teria que ter um estudo aí mais aprofundado. Aí vem a palavra de conhecimento. Alguns entendem essa palavra de conhecimento como aquele dom de revelação que o Espírito Santo mostra situações específicas da vida das pessoas para alguém. Então seria o dom de revelação, aquilo que o pessoal chama de revelação. Será que é isso? Não sei, pode ser simplesmente a capacidade de aprender coisas mais profundas na palavra de Deus também. Não vejo nada no grego que impediria de entender dessa maneira, certo? Mas o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido de muitos estudiosos é nesse sentido. A fé, essa fé aqui, muitos entendem que não é a fé salvífica simplesmente, mas é uma fé específica para momentos muito difíceis, em que alguém recebe de Deus ali uma fé, uma capacidade de crer quando tudo parece impossível mesmo. Então seria a situação do mártir, que recebe do Senhor ali uma força incrível para continuar crendo mesmo diante da fogueira, diante da dor, diante da tortura, né? Então seria um dom sobrenatural nesse sentido. Será que é isso mesmo? Não, pode ser simplesmente o dom da fé para crer que a palavra de Deus é verdade, que Jesus é Deus e que para você ser salvo? Pode ser também, né? Eu precisaria estudar melhor isso daqui. E também não sei se eu estudasse que eu ia conseguir entender, né? Não está garantido que se eu estudasse eu ia com certeza chegar a uma solução. Talvez eu ia estudar bastante e ia chegar à conclusão de que ainda é uma conjectura.
né? Mas claramente existe esse dom, é uma dádiva, e o Espírito Santo dá. Independente se a gente entende exatamente o que significa isso daqui, o que a gente precisa entender é que o que quer que seja é algo que o Espírito Santo dá, que ele realmente concede. Próximo aqui, os dons de curar. Esse aqui é um dos únicos que tem no plural. Então, tem várias interpretações por que está no plural. Uma que eu acho bastante coerente é a ideia de que cada cura é uma dádiva. Cada cura é um dom do Senhor. Então, se uma pessoa recebe uma cura agora, isso é um dom do Senhor. Se você ora por alguém, essa pessoa curada, isso é um dom do Senhor. Aquela cura foi uma dádiva. Alguns interpretam como um fulano tem o dom para curar cegueira e o outro tem para curar surdez. Então, são dons diferentes, como se fosse um dom para curar certos tipos de doença. Também já ouvi falar disso. Será que é isso? Acho menos provável, mas ainda é uma conjectura, tá? O fato é que, de um jeito ou de outro, esse dom envolve pessoas que estavam doentes sendo curadas, certo? Esse dom envolve uma pessoa doente que ficou curada, independente da forma específica como você interpreta isso daqui. Operação de maravilhas, talvez sejam milagres aqui parecidos com andar sobre as águas, ou fazer o cajado se transformar em serpente, ou a situação daquele rapaz que foi contrariar Paulo enquanto ele estava evangelizando alguém, e Paulo falou, agora tu vai ficar cego. E o rapaz ficou cego. Aquilo ali não foi um dom de cura, né? Porque o rapaz ficou... Ele estava são antes, ele ficou doente depois. Se não é dom de cura, é dom de quê? É de maravilha. Então foi uma operação maravilhosa de Deus ali, naquele momento para fazer com que aquele cara ficasse cego, porque ele estava tentando cegar aquela outra pessoa que Paulo estava tentando pregar o evangelho, ele não queria que a pessoa ouvisse. Então, dom de maravilhas. A outra profecia. Profecia é uma palavra muito interessante, porque ela é usada na Bíblia de várias maneiras, certo? Mas eu acredito que a maneira mais coerente com aquilo que a gente está vendo no texto aqui é no sentido de profecia como um discurso de Deus, algo que Deus traz, uma palavra específica de Deus que é transmitida à pessoa. Como que ela é transmitida? Tem teorias, né? Teorias, pessoal, só teorias, tá? Não sei, não estou dando para você a certeza absoluta, mas o que acontece? Geralmente o pessoal fala que um discurso, por exemplo, quando você vai pregar a palavra, você lê a Bíblia, aquilo penetra a sua mente, certo? É processada na sua mente, muda o seu coração, desce aqui para o coração, e aí sobe, passa pela sua boca e você prega. Então esse seria o processo completo de uma pregação. Receber a palavra na mente, apropriar ela no coração, distribuir ela pela boca. A profecia seria uma palavra de Deus que passa direto, sem vir pela mente, sem vir pelo coração, vai direto para a boca, né? Essa seria uma teoria. Outra teoria é que ela vem direto para o coração e vai para a boca, sem passar por um processo de reflexão a respeito daquilo, né? Essa é uma teoria. Isso é uma teoria. Será que é isso? Não sei. Não sei. O que eu experimento muitas vezes é que as pessoas pegam e falam assim, nossa, Deus usou você para falar exatamente aquilo que eu estava perguntando, aquilo que eu estava pensando, isso acontece direto. E, para mim, é como se tivesse acontecido nada. Entendeu? Eu estou pregando a Bíblia, eu estou explicando a Bíblia, eu não sei o que está acontecendo. O que eu acho que acontece nesse caso não é que seria um dom de profecia, mas eu acho que o que acontece é simplesmente o milagre da providência divina. Deus coloca aquela pessoa naquele dia que eu ia falar aquela palavra para responder aquela situação que ela estava vivendo. Só. Entende? É um dom de Deus também, é uma dádiva do Senhor, é uma obra da graça dele, mas eu não sei se enquadra nisso aqui, dom de profecia, não.
não tenho certeza. Mas existe profecia. Existe profecia. Certo? E profecia é um discurso que você traz da parte de Deus. Como exatamente esse discurso chega até você, aí a gente pode discutir depois. O dom de discernir espíritos. Geralmente, esse dom aqui é entendido como a capacidade de perceber se alguém está falando pelo Espírito de Deus ou por um espírito maligno. As línguas, né, que as línguas elas são bem discutidas porque tem gente que gosta de falar de que línguas são só idiomas humanos, não é? E que tinha a ver com os discípulos tendo a capacidade de falar esses idiomas sem ter aprendido. Então seria dizer assim como se Paulo fosse pregar lá para os africanos no interior do Saara e ele soubesse a língua da tribo sem nunca ter estudado. Faz sentido, em algum sentido faz, quando você lê lá em Atos, aqueles irmãos que falaram em línguas, no capítulo 2, lá em Pentecostes, eles foram entendidos por pessoas que estavam lá e que ouviram aquelas línguas falando na língua deles, na língua materna deles, né? O que não está claro na Bíblia é que os irmãos que estavam falando em línguas estavam entendendo o que eles estavam falando. Isso não está óbvio lá no texto. Certo? Mas essa interpretação de que língua sempre é a capacidade de falar uma língua que você não aprendeu, ela parece dar a entender que você tem que sempre entender o que você está falando. Mas não é o caso do que aconteceu em Pentecostes e também não é o caso do que está acontecendo aqui, porque Paulo está falando que essas pessoas, que uma pessoa pode ter línguas e não ter interpretação. Ou seja, ela pode estar falando uma língua que ela não está entendendo. Alguém, outro ser humano está entendendo, ela mesma não está entendendo. E aí existe também essa ideia de que as línguas são como línguas angelicais, línguas celestiais. Que você fala ali que não vai ter nenhum ser humano na Terra capaz de entender e nenhum linguista vai conseguir gravar aquilo que você está falando e depois, pelo estudo, chegar a uma conclusão ou uma construção gramatical daquilo que você está falando. Porque é uma língua celestial, não seguiria as regras daqui da Terra. Veja, irmãos, eu acredito que tem possibilidade de ser as duas coisas. Por que tem que ser uma coisa só? Né? Eu já ouvi testemunhos na verdade, eu li um testemunho, tem inclusive até o livro aqui. Livro interessantíssimo. Esse livro aqui. Filhas do Islã. Muito bom. Aqui tem uma história de uma mulher persa, muçulmana, que foi num culto, quando ela estava, não sei, de viagem em algum país ocidental, não me lembro exatamente qual. Acho que ela estava estudando, ela foi estudar alguma coisa assim. E aí ela chegou lá, no final do culto, alguém começou a orar em línguas lá no culto. E nem era assim, vamos dizer assim, nem estava, talvez, dentro de um padrão bem ordenado, estava até meio, né? Porque ela viu essa pessoa orando alto na igreja, essa pessoa começou a orar em línguas, e ninguém interpretou a língua daquela pessoa, exceto essa mulher, que entendeu ela falando em persa. E essa mulher que estava orando em línguas, sem saber que estava falando persa, ela evangelizou a mulher e respondeu perguntas sobre Jesus que a muçulmana tinha feito em oração, em segredo, na casa dela antes de ir para a igreja, em persa. E a mulher ficou muito brava, ela terminou o culto, ela foi lá abordar essa senhora que tinha falado essas línguas. Falou para ela, por que você fez isso? Por que você não veio falar comigo? Por que você gritou de lá para mim? Por que você não falou para mim?
Aí a mulher ficou olhando para ela assim, como assim? Eu não falei nada para você, eu tava, né, na cabeça dela, eu não falei nada para essa pessoa, eu tava orando aqui. Mas, aí ela explicou, falou, não, você falou, na minha língua, você falou persa, você disse isso, você disse isso, você disse isso. Aí a mulher começou a chorar, ficou emocionada, né, de saber que Deus tinha dado para ela falar em línguas em persa. Então, o que a gente vai falar? Existe línguas, pessoal, existe, tá? Não entra muito. Vamos tentar estudar depois isso daí, mas por enquanto vamos ficar só no superficial mesmo. E a interpretação de línguas é a capacidade, esse é meio óbvio, né? Que o Espírito Santo dá para alguém que não estudou aquela língua de aprender e entender o que aquele irmão está falando. Vamos ler lá agora Romanos 12, versículos 6 a 8. Tá, então veja só, aqui tem outra lista de dons. Mas esses dons aqui, você vê, olha só, eles parecem ser mais habilidades, em alguns casos, né? Presidir, repartir, né? Exortar, ensinar, ministrar quer dizer servir, tá? Esse ministrar aqui, pessoal, significa servir, tá? É que a palavra ministrar hoje, ela tem a ver, parece mais com dirigir culto, ou falar na hora do louvor, né? Ah, estou ministrando aqui. Pode ser também, mas você também pode ministrar quando você lava o pé de um leproso. Ok? Isso também é ministrar, isso também é servir. Levar uma cesta básica, visitar um doente, carregar o paralítico nas costas, que nem aqueles 4 amigos fizeram que a gente viu no domingo. É ministrar, é servir. Veja, ele está falando que são dons. Servir um dom, se a pessoa nem servir como um dom, servir como uma dádiva do Espírito Santo. Certo? Porque a palavra é a mesma. Nós estamos falando agora de dons que você olha para eles, estão na cara que são sobrenaturais, né? Mas ele não está acostumado a ver o dar banho num doente como um dom espiritual. Mas é. Mas é. Entende? Ó, que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Então é uma operação do Espírito que capacita e opera na vida de cada um para que essa pessoa seja capaz de fazer essas coisas aqui. Profecia. Veja, alguns pegam e falam assim, olha, essa profecia aqui quer dizer pregar. Outros falam, não, essa profecia é a mesma lá de 1 Coríntios 12, é receber uma comunicação direta de Deus para falar algo para alguém, né? E aí, qual dos dois quer? Não tenho certeza, pode ser as duas coisas também, pode ser as duas também, né? Mas ele fala que tem que ser de acordo com a fé, você tem que fazer com fé, se você vai profetizar, faça com fé, faça de acordo com a medida da fé, em outras palavras, não faça com dúvida. Se você tem dúvida, não faça. É melhor você não fazer do que você fazer uma coisa sem certeza e causar uma vergonha para o evangelho, dizer que Deus falou algo que ele não falou. Então faça segundo a medida da fé, ou seja, você vai profetizando até onde vai a tua fé, certo? Se a sua fé não chega lá, nem tenta ir. Se é ministério, o que eu falei, servir, seja em ministrar. Paulo fala assim, olha, aprenda, basicamente, entenda qual é o dom que Deus te deu e vai lá e aplique. Faça aquilo que Deus deu para você fazer.
olha a sabedoria e a simplicidade disso daqui. Entenda a sabedoria e a simplicidade desse ensino. Deus te deu a capacidade de servir, em vez de você usar isso como julgamento para os outros irmãos, não, use isso para servir. Vai lá e sirva. Sirva. Servindo, muito provavelmente você vai servindo, você muito provavelmente vai constranger mais pessoas a servir com você do que se você só ficar reclamando e julgando. Então, aí vem o próximo. Ensinar, haja dedicação ao ensino. Pessoal, ensinar dá trabalho, viu? Vocês acham que é fácil ficar falando aqui? Porque não é só falar, veja, o ensino, ele passa por um processo de aprendizado muito profundo. Porque você quer ter certeza daquilo que você está falando. Ou você quer admitir aonde que você tem incerteza e ser limpo com seus alunos. E não induzir eles ao erro. Você quer induzir eles ao acerto. É uma responsabilidade tremenda. Então exige dedicação. Exorta. Use esse dom em exortar. Você tem o dom de exortar, vai lá e exorta, vai lá e encoraja, vai lá. Né? Exortar ele tem geralmente dois significados. O principal significado de exortar é encorajar. Encorajar, tá? Não é desanimar, não, é encorajar. Um significado secundário que tem a ver com o primário é encorajar por meio da bronca. Certo? Que às vezes hoje você vê como que às vezes a Elô, para eu conseguir encorajar ela a fazer alguma coisa, eu tenho que falar para ela, você vai fazer sim, que eu sou seu pai e tô mandando, né? Aí ela vai, ela faz, né? Ela vê o bravo assim, fica melhor fazer, senão. Então, assim, é uma forma de encorajar, né, se você tá. Mas não é a única forma de encorajar. Exortar, repartir. Repartir aqui, pessoal, é doar, é compartilhar, é dar, é ajudar o próximo, é ver a necessidade do próximo. Isso aqui é um dom muito importante no diácono. O diácono precisa ter esse dom de repartir. Tem gente que acha que diácono é só para limpar a cadeira, distribuir ceia. Faz parte também do trabalho do diácono, mas veja, se é só para isso que ele serve, para que você vai ordenar alguém para fazer isso? Certo? Para que alguém precisa de ordenação, gente, para fazer isso, pelo amor de Deus? O trabalho de diácono, você vai lá na Bíblia ver o que eles faziam. Eles cuidavam das viúvas, eles cuidavam dos necessitados, eles cuidavam dos pobres, eles cuidavam dos. Você está entendendo? Esses caras eles tinham o dom de repartir, eles tinham vários dons. Ó, é claro, o bispo, o pastor também precisa, mas o diácono precisa desse dom. O que preside com cuidado. Veja, pessoal, tem gente que preside. Ah, eu vou virar líder aqui, eu vou virar líder não sei do que. Ele virou líder, ponto, na cabeça dele, ele já é tipo o Aladim, entendeu? Ele vira o ditador. Então, assim, veja, a Bíblia fala que você presidir, você liderar é com cuidado, certo? Porque você tem que entender que você está liderando um grupo em que tem pessoas ali que estão super bem e tem pessoas ali que estão super mal. Tem pessoas ali que, se você apertar o passo, eles vão ficar para trás. Eles querem ficar no grupo, eles querem ficar junto, certo? Então, se você é um líder de um, de um exército bem treinado, é uma coisa. Agora, se você é um pai de família, você não é um exército bem treinado, correto? Você tem uma esposa, você tem crianças, você vai exigir de uma criança, de uma mulher grávida, ou com uma criança de colo, que ela vá no mesmo passo que um soldado treinado? Então, a presidência,
a liderança na igreja é um trabalho que tem que ser feito com cuidado. É interessante que você vê aqui uma separação, ó, entre ensinar, profetizar e presidir. Certo? Não tem uma necessidade absoluta de que a presidência tem que ser exercida por quem ensina. Porque a presidência é um cargo administrativo, tomam às vezes decisões administrativas. Existe, na verdade, a possibilidade bem real de você separar. Ter alguém que tem um dom, que é confiável, que é uma pessoa bem treinada, que tem gravidade moral, que tem justiça, que é conhecida pela sua capacidade de administrar bem, mas que não é um bom mestre. Ele não vai ser um pastor, mas aqui claramente ele pode presidir a igreja. Entendeu? Não tem que ser duas coisas, que assim, o cara que ensina tem que ser o cara que preside. Não necessariamente. Se você tiver um bom presidente, alguém que tem um bom dom para presidir, ele pode só presidir e o pastor vai cuidar das coisas espirituais, fazer o trabalho que ele gosta de fazer, que ele foi chamado para fazer, que é ensinar, visitar, discipular, cuidar da disciplina espiritual da igreja só. Não tem que ficar preocupando com aluguel, não tem que ficar preocupando com administração financeira, de pagar com nada disso. Entendeu? Então, e o que exercita a misericórdia com alegria? Esses dons aqui todos são dons, pessoal, que o diácono tem que ter. O diácono tem que ter. Todo mundo. Seria bom se todo mundo tivesse, né? Esses dons aqui seria maravilhoso. Exercitar a misericórdia seria maravilhoso. Mas é claro que talvez Paulo está falando no sentido assim, talvez mais profundo, de uma dedicação a ver a necessidade do próximo e amar e a cuidar dele, né? Veja, o que é importante nesse estudo aqui? Por que eu coloquei tudo isso dentro do estudo do Espírito Santo? Que é para nós entendermos, pessoal, que é o Espírito Santo que governa a igreja, ele é que distribui esses dons, esses talentos, certo? Então, assim, olha, tem irmãos na igreja que, graças a Deus, têm um talento muito bom com pessoas. Irmão, foi Deus que te deu esse talento. É um dom. Tem pessoas na igreja que têm um dom muito bom com música. Foi Deus que te deu esse talento, irmão. Você tem que cultivar, receber com gratidão aquilo que Deus te deu. Tem pessoas na igreja que têm um dom muito bom em oração, em intercessão. Todo mundo na igreja tem que orar. Mas tem um irmão que sabe orar melhor, parece que ele tem uma... É um dom. Então, ao invés de nós usarmos, às vezes, os dons que Deus nos deu como arma para julgar e condenar um ao outro, nós temos que usar os dons que Deus nos deu para aquilo que Ele nos deu. Porque se Ele que te governa, Ele que governa a igreja, distribui os dons para você, com um propósito e objetivo já pré-determinado, então Ele sabe para aquilo vai ser útil. E se você fizer aquilo que Ele te deu para fazer, da melhor maneira que você tiver, que Ele te concedeu, né, com a sua capacidade máxima, o seu esforço máximo para aquele dom, o benefício para a igreja vai ser tremendo, o benefício para você vai ser tremendo. E veja, nós podemos até pensar da seguinte maneira: se nós entendemos que a igreja é um corpo, que todos nós somos ferramentas e que o Espírito Santo está governando todo mundo e direcionando todo mundo, cada alma que for ganha, cada vida que for tirada dos braços das trevas e trazida para a luz, não vai ser só uma pedrinha na coroa do pastor. Ah, porque o pastor prega, porque o pastor ensina. Que bom, é o dever dele, ele tem que fazer com dedicação, está escrito lá. Certo? Glória a Deus, que bom que o pastor prega, que o pastor ensina. Se não tivesse um pastor para ensinar na igreja, seria complicado, né? Mas se só tiver o pastor pregando e ensinando na igreja, e todos os outros irmãos com seus dons não estiverem exercendo, não tem ninguém que vai parar nessa igreja, irmão. Não tem. Se não tiver ninguém, chega uma pessoa na igreja, não tem ninguém para encorajar ela no momento da dificuldade, não tem ninguém para ver a necessidade dela e repartir o que ela precisa, não tem ninguém
para ter misericórdia dela, para ver que a situação que ela está vivendo e exercer misericórdia? Não tem ninguém naquela igreja para presidir e organizar as coisas. A igreja está uma bagunça, está meio caótica, o pastor ensina tudo, mas está tudo fora do lugar. Você está entendendo? Está tudo conta atrasada, o dono do prédio já está pedindo para a igreja sair, já está pedindo o despejo. Irmão, se não tiver todos os dons, e se todos não estiverem exercendo os seus dons, essa igreja pode ter o melhor pastor que for, não vai dar certo, ninguém vai ficar lá. Porque a igreja ela é um corpo, e o Espírito Santo está governando esse corpo, distribuindo dons conforme lhe apraz. Quais os dons que Deus deu para você? O que é que ele concedeu a você? O que é que ele colocou na sua mão? O que é que ele já colocou? Nem pensa o que é que você gostaria que ele colocasse. O que é que ele já te deu? Ele pode te dar mais? Pode. Mas se ele já te deu alguma coisa, use com amor, com sabedoria. Amém? Pessoal, já deu super demais o horário. A Carol já até entrou. Eu preciso avisar, pedir para a Pri avisar ela lá para entrar lá. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, coloca lá no grupo ou manda para mim no particular e depois, semana que vem, a gente responde. Tá bom? Então vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pela tua bondade, por esse tempo que o Senhor nos deu para estudar as Escrituras, crescer na fé. Nos enche, Senhor, do teu Espírito Santo, do teu poder, nos dá sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, Pai, para que nós possamos entender essa palavra e ser fortalecidos na fé, com a graça e a misericórdia do nosso Deus. Pai, que a tua igreja possa ser edificada, e direcionada e governada pelo teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe, viu? Amém. Com Deus.